A paz do Senhor, professores da classe dos primários. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a sexta lição, a lição da classe dos primários da faixa etária de 7 a 8 anos. E a lição de hoje é a lição 6, que tem por título Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. Esta lição, ela está escrita no livro de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 6 ao 14, o capítulo 4, do versículo 21 ao 23 e o capítulo 7, o versículo 12. Aí você, professor, vai pedir para seus alunos lerem com você esta lição, tá certo? Este livro de Êxodo, nesses capítulos que foi citado agora. Mas antes de começar a nossa lição, não é? Aí você, professor, tem aquele compromisso de chegar primeiro, todas as vezes, na sua classe da EBD, esperar seus alunos com aquela alegria, com aquele sorriso bem estampadão no seu rosto, para que seu aluno ele possa se sentir bem acolhido por você. E além do mais, se você puder colocar um hinozinho, né, para eles escutarem à medida que forem chegando, aquele hino bem alegre, bem feliz para recebê-los, é muito bom também. Comece com a oração, a sua aula. Comece agradecendo a Deus pelos seus alunos, pela vida de cada um deles. Comece adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. E aí você já pode começar a sua lição. A lição 6, ela tem o objetivo que entender que, assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo hebreu, ele enviou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. E o ponto central da nossa lição diz assim, ó, apenas Jesus pode libertar a humanidade do pecado. Você, professor, tem que passar isso para seu aluno, que somente Jesus é quem pode libertar toda a humanidade do pecado, mas ninguém. E a lição de hoje é uma lição maravilhosa, não é? É uma lição que nos trata a respeito da libertação do povo hebreu quando estava nas mãos de Faraó. Vocês lembram, professores, que já falamos a respeito que Deus é socorro para a humanidade, não é? Que Deus é só Ele quem pode curar nossas doenças, tirar os nossos sofrimentos, perdoar os nossos pecados. Somente Ele é quem pode fazer isso. Então você vai passar isso para os seus alunos, que o pecado nos afasta de Deus, mas Deus, ele enviou Jesus para nos purificar de todo o pecado e nos libertar. E Deus, ele não só está presente nos momentos alegres da vida da gente, não. Ele está presente em todo o tempo, nos momentos tristes, nos momentos que a gente está angustiado, no momento que a gente está chorando por algo que a gente perdeu, mas ele está em nosso redor em todo o tempo, nos dias bons e nos dias ruins. É isso que você pode passar para seu aluno. Antes de você também começar a sua lição, a lição ela sugere que você prepare, não é, uma pessoa para ficar, tipo homem, né? Para ficar no cantinho lá da sua sala, colocar umas correntes no braço dele, para que ele possa ficar ali triste, como se estivesse acorrentado, aprisionado. A corrente que a gente sugere para você pode ser aquelas correntezinhas de plástico que é vendida nessas lojinhas aí de brinquedos, ou então você também confeccionar uma corda para que sirva como se fosse uma coisa que você vai amarrar alguém, vai aprisionar alguém. Eu trouxe para você esse modelinho aqui de corrente. Esse modelinho de corrente eu fiz com papel normal, um papel de uma bolsinha que eu tinha em casa, de papel, e aí eu aproveitei para fazer essa corrente. Então você pode colocar, ó, uma pessoa com as mãozinhas lá no canto da sala, presa aqui, ó, lá no cantinho, e deixar ele lá tristinho, no cantinho, com a cabeça baixa, para que os alunos, quando chegam na sua sala, observem. E aí você, professor, vai perguntar para os alunos, crianças, vocês perceberam alguma coisa diferente hoje na sala? Eles vão dizer que observaram aquela pessoa que está ali com as correntes, tristes e desanimados. Pois bem, aí você vai começar a sua lição falando sobre esse fato, não é? Então,
Essa corrente aqui, você pode confeccionar, como já falei com você, com papel reciclável, ou então, se você puder, encontrar nas lojas por aí de brinquedos, a correntezinha de plástico, porque tem. Aí você vai citar que o povo de Deus, eles viviam numa escravidão, na mão de quem? De Faraó. Faraó era ele quem governava, não é? O Egito. E aí o Faraó, ele além de governar o Egito, ele fazia com que o povo de Deus fossem escravos. Ele queria o tempo todo escravizar o povo de Deus, colocar eles para carregar materiais pesados, para as construções, chicoteavam eles, e eles ficavam muito tristes, mas Deus não estava se agradando daquilo. Então Deus enviou um homem para libertar aquele povo. Enviou quem? Moisés. Olha, eu trouxe esse bonequinho aqui para representar Moisés. E aí Deus enviou Moisés para libertar o povo das mãos de quem? De Faraó. Mas Faraó, será que ele libertou o povo assim de graça? Não, de maneira alguma. Faraó tinha um coração muito endurecido. E cada vez que Moisés ia falar, ele dizia que não ia libertar o povo, não. Então, Deus, ele enviou o quê? Ele enviou pragas, não é? Pragas, para que o próprio Faraó tivesse conhecimento de que Deus estava cobrando alguma coisa dele, mas ele, olha, não estava nem aí. Então, professor, você vai passar para as crianças que Deus, ele é muito misericordioso. Ele mandou a primeira praga. E qual foi a primeira praga? A primeira praga foi que o rio, as águas do rio Nilo se transformassem em sangue. E aí, o povo, quando ia pegar água para beber, para lavar as roupas, a água era em forma de sangue. Então, Faraó viu tudo aquilo, mas nem ligou. Então Deus mandou a segunda praga. E a segunda praga foi a praga de rãs. Imagina, professor, passa para a tua criança, as rãs pulando em tudo que é canto. Na pia, na cama, nas comidas, em cima das pessoas. Mesmo assim, Faraó, ele não abriu o coração dele. Faraó, ele era muito, muito, muito ruim. Então Deus enviou o quê? A terceira praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Ah, imagina quanta coceira, quanta mordida de piolhos, quanta coceira que as pessoas tinham. E Faraó não libertou o povo das mãos dele. Então, o que aconteceu? Deus mandou o quê? A quarta praga. Qual foi a quarta? A praga das moscas. Eram moscas por tudo que era canto. Nas comidas, no rosto, na boca, em tudo que era canto. Mas ele não libertou o povo. Deus mandou a quinta praga. A quinta praga foi a morte de todos os animais que tinha lá no Egito. E Faraó, mesmo assim, não obedeceu a Deus. E Deus mandou a sexta praga, que foi a praga das úlceras. Úlceras, você explica para sua criança que são feridas que as pessoas tinham no corpo. E eram muitas feridas, mesmo assim, Faraó não libertou o povo. E aí Deus mandou a sétima praga, a chuva de pedras. Era tanta chuva de pedras, batendo na cabeça das pessoas, nas casas, acabando com tudo. E Faraó não abriu mão disso. E Deus mandou a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos comiam toda a alimentação que eram plantadas ali no Egito. Arroz, feijão, milho e outras plantações. Mesmo assim, Faraó não se incomodou com aqueles gafanhotos. Aí Deus mandou a nona praga, que foi a praga da escuridão, das trevas. Não existia luz, não existia claridade, era todo mundo dia e noite no escuro. Mesmo assim, Faraó não quis nem saber. Então Deus ficou muito chateado com Faraó. E aí Deus criou uma outra praga. E sabe qual foi a outra praga? A outra praga, que foi a décima, foi a morte de todos os primogênitos dali do Egito, a começar do primeiro filho de Faraó. E aí, quando as pessoas hebreias souberam que essa praga vinha para matar todos os primogênitos, então as pessoas colocaram na frente das portas um sangue do cordeiro para representar que ali moravam pessoas de Deus. E aí, quando a morte passasse por ali, não ia matar as pessoas que morassem naquela casa onde tinha o símbolo do sangue daquele cordeiro. E aí, quando
apareceu, né, a praga da morte, que começou a rodear todo o Egito. Aí morreu o filho de Faraó, morreu alguns animais, que também eram os primeiros filhos daqueles animais que tiveram ali, aqueles filhotes, e aí saíram morrendo no outro dia. O que aconteceu? Era o maior comentário lá no Egito, que tinha morrido os primogênitos de cada família. Só não morreu o primogênito daquele que tinha o sangue do cordeiro nas porta das suas casas. E era justamente a família do povo de Deus, que estava ali guardado por Deus. Mas Deus, ele enviou Jesus Cristo para nos libertar de todo o pecado. E somente Jesus Cristo é quem nos liberta de todo o pecado através do sangue dele que foi derramado na cruz. Aí eu deixei, professor, para o último, a memória em ação, que está escrito em João, capítulo 8 e o versículo 33. Na minha lição diz assim, na minha Bíblia diz assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, na minha Bíblia está escrito assim, nessa linguagem. Mas a linguagem da lição, na memória em ação de vocês, está escrito assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8:33. E aí eu trouxe aqui, ó, a memória em ação, nessa gravura aqui, nesse visual de Jesus Cristo, né, com os braços abertos. E aqui tem, ó, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8:33. Você, além de ler a Bíblia para suas crianças, aí você também vai pedir para que eles venham memorizar a memória em ação no seu visual. Você pode criar um visual do seu jeito, não é? Um tipo de visual que chame bem a atenção para que eles venham memorizar o versículo. E você pede para eles repetirem mais forte, mais bonito, para que eles venham gravar o texto áureo da sua lição. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8:33. E eu trouxe para vocês também aqui o visual que está aqui da lição de vocês, que mostra as 10 pragas, né? A primeira praga, que é a água se transformando em sangue. A segunda praga, das rãs. A terceira praga, que é das moscas. E aí você vai trabalhando com ele, você pode recortar o seu visual para mostrar para eles, ou até fazer tipo um brindezinho para eles. Se eles acertarem, você entregar para ele como um brinde. Agora também eu fiz um outro visual. Eu só trouxe só alguns exemplos, não trouxe todos os números de pragas, não. Eu trouxe só de 1 a 5. Eu recortei aqui, imprimi na internet, né? E aí eu coloquei aqui, ó, você pode fazer tipo um varal, um cordãozinho, amarrar em um canto da sua sala a outro e colocar de 1 a 10 os numerozinhos com os números de pragas. E a primeira praga, que foi o rio se transformar em sangue, as águas do rio se transformar em sangue, eu deixei assim em preto e branco para que você possa pedir para eles colorir e depois você pedir para eles colocar onde foi que aconteceu a transformação da água em sangue, se for o primeiro, se for o segundo, se for a terceira praga. Aí você pede para ele colocar no número ideal de praga, entendeu? Aí você pode pedir para eles colorirem e procurar qual foi o número da praga para colocar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Também a segunda praga eu fiz também aqui, ó. Aí deixei também a rãzinha em preto e branco para vocês pedirem para ele colorir e colar também no número 2, que foi a segunda praga. A terceira praga também eu imprimi e coloquei aqui o piolho, né? O piolhozinho, que é também em preto e branco, para eles colorirem o piolho e colar na praga, no dia, qual foi o número de praga ideal, para eles colarem em cima. E também o quarto dia, que foi a praga das moscas, todos eles eu coloquei, ó, em preto e branco para que eles também venham colorir. É um tipo de uma atividadezinha e uma dinâmicazinha para que eles venham trabalhar, tá certo? E também a quinta praga, que como eu falei para vocês, Sofia, só até a quinta praga, que foi a morte dos animais. Aí fiz aqui essa vaquinha para eles colorirem e também colocar no número 5, que foi a quinta praga, tá certo? Então vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, mas isso aqui é só uma ideia, para que vocês não deixem passar em branco. E também a lição tem a sugestão da atividade
que você pode pedir para eles fazerem na sala e aqueles alunos que acertarem, vocês também pontuá-los, premiá-los com pirulito, com bombom, com a pipoca, do seu jeitinho, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês e que vocês possam colocar na mente dos seus alunos que somente Jesus Cristo é quem nos liberta de todo pecado, que sem Ele nós não somos nada e não existe ninguém que venha nos libertar do nosso pecado, a não ser Jesus Cristo através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Amém? Se você gostou dessa lição, você deixa o seu like, curte lá e deixa seus comentários. Fiquem na paz e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.